Podemos estar sinceramente errados. Os homens humildes são muito afortunados. Mateus 5:5. Às vezes confiamos muito no que pensamos porque isso nos dá uma falsa sensação de segurança. Podemos sinceramente acreditar que algo é verdade, mas ainda assim estar completamente errados. Jesus nos avisou que não devemos confundir a sinceridade com a verdade. Quando acreditamos em alguma coisa, estamos convencidos de que ela é a verdade. Jesus ensinou que devemos ser humildes com relação ao que pensamos saber, porque só podemos conhecer a verdade a partir da nossa perspectiva pessoal. Quando eu estava na faculdade, um grupo de cristãos da contracultura costumava fazer pregações nos pontos mais frequentados do campus. Um deles pregava a mensagem de Jesus com veemência. Eu ficava impressionado com a sinceridade e o poder da sua convicção. Tive certeza depois de ouvi-lo durante meses de que ele devia ter conseguido converter muitas pessoas. Certo dia perguntei-lhe: então, quantas pessoas vocês conseguiram atrair para Cristo com os seus discursos? Para minha surpresa, a resposta foi: na verdade, nenhuma, mas isso não importa, é a nossa missão. Ele tinha firme convicção de estar fazendo a coisa certa. O resultado não era tão importante quanto a sinceridade com a qual ele executava a tarefa. Nunca duvidei da sua autenticidade, mas questionei se o simples fato de ser sincero fazia com que estivesse certo. Na verdade, eu conhecia dezenas de alunos da faculdade que ficavam irritados com os sermões e se afastavam daquele Deus sobre o qual ele estava pregando, porque não queriam aproximar-se de alguém que parecia não lhes dar importância. Esse pregador ignorava uma importante verdade que Jesus exercitava: ser ao mesmo tempo fortemente convicto e bastante flexível requer uma grande força de caráter. As pessoas maduras conseguem ser corajosas o suficiente para se comprometerem com a verdade, permanecendo abertas a possibilidades de estarem erradas com relação à maneira como a percebem. É assim que o conhecimento e a humildade se relacionam. Jesus disse: os homens humildes são muito afortunados, porque a pessoa rígida é a que mais sofre com sua rigidez. Ele sabia que pretender ser dono da verdade pode ter efeitos profundamente negativos, porque apesar das nossas boas intenções, podemos estar sinceramente errados. Princípio espiritual: não confundam a sinceridade com a verdade. Vocês podem estar sinceramente errados. Não condene o que você não entende. Não condenes e não sereis condenados. Lucas 6,37. Conheço uma antiga história a respeito de 3 cegos que encontraram um elefante. Quando lhes foi pedido que descrevessem o animal, cada um disse uma coisa diferente. Um afirmou que o elefante era como uma grande mangueira, o segundo que ele parecia um cabo de vassoura e o terceiro que ele se assemelhava ao tronco de uma árvore. Cada um descreveu o animal a partir da sua perspectiva. Nenhum deles estava certo ou errado, todos estavam expondo o seu ponto de vista pessoal. Somos humildes quando percebemos que somos como cegos, limitados na nossa capacidade de perceber as coisas que estão bem diante de nós. Luke e Anne procuraram uma terapia de casal porque haviam chegado a um impasse no seu relacionamento. Anne era uma pessoa muito espontânea que expressava seus sentimentos mais profundos com facilidade. Luke era um homem de negócios bem-sucedido e muito racional que se preocupava com a família, sendo marido e pai dedicado. O maior problema que enfrentamos na terapia foi a dificuldade que Luke tinha com Anne, por considerá-la excessivamente emocional. Todas as vezes que discutiam, ela chorava ou se magoava, e Luke ficava furioso, queixando-se de que ela se recusava a ser racional com relação às coisas.
Quando procuraram a terapia, o relacionamento os havia colocado em dois extremos. Luke era o frio e racional e Anne a excessivamente emocional. Luke tinha sido criado para fazer sempre a coisa correta, independentemente de como se sentisse com relação a ela. Estar certo vinha em primeiro lugar. Os sentimentos eram de certa forma ignorados ou negados. Ser confiável era importante. Os sentimentos só serviam para atrapalhar. Como Anne expressava seus sentimentos com muita facilidade, Luke frequentemente ficava confuso. Chegava a temer os sentimentos da Anne, porque não sabia como ajudá-la. Temos medo daquilo que não conhecemos. Oh, não, lá vai você de novo, queixava-se ele sempre que ela expressava como se sentia com relação às coisas. As emoções intensas assustavam Luke e por isso ele criticava as pessoas que as demonstravam. Não dou a mínima com relação a como você se sente a respeito do assunto. Vá simplesmente em frente, dizia ele. É claro que essa atitude só reforçava o comportamento emocional de Anne, piorando a situação. As coisas começaram a melhorar quando Luke percebeu que reagia negativamente aos sentimentos de Anne por não entendê-los. Ele passou a compreender que os sentimentos não são nem bons nem maus. São apenas outra fonte de informações necessárias para que o casamento dê certo. Talvez Luke pudesse se beneficiar tentando entender como Anne se sentia. Ele contribuiu para a harmonia conjugal quando deixou de achar que a mulher era emocional demais e começou a procurar ver as coisas a partir da perspectiva dela. A atitude dele ajudou Anne a parar de se condenar por ter reações emocionais muito intensas diante das coisas. Ela não era excessivamente emocional, era apenas uma pessoa que se sentia mal por ser emotiva, o que a fazia desmoronar sempre que se aborrecia. O fato de se permitir ter sentimentos possibilitou que estes surgissem e fossem resolvidos mais naturalmente. Luke e Anne ainda têm discussões, mas conseguem superá-las muito mais rápido agora. Quando tudo volta ao normal, Luke costuma dizer: "Sabe, estou feliz por termos conversado a respeito disso." As discussões passaram a ser mais produtivas quando um deixou de julgar o outro e procuraram entender as diferenças. Jesus nos advertiu das armadilhas que encontramos ao julgar os outros. Ele sabia que nossos julgamentos se baseiam em informações distorcidas por nosso modo de ser e que não correspondem necessariamente à realidade. Precisamos acreditar que sabemos a verdade completa a respeito das coisas e das pessoas para nos sentirmos seguros, achando que dominamos completamente a situação e que nada novo virá nos perturbar. Esse temor do desconhecido é a base da intolerância. Ele nos leva a julgar e rotular pessoas e coisas. Quando sentimos esse tipo de medo, condenamos o que não compreendemos. Princípio espiritual. Ao julgar os outros, nós nos condenamos. Livrando-nos da autocondenação. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. João 3,17. Kirsten começou a se tratar comigo porque estava sabotando a sua carreira e não conseguia entender por quê. Ela tinha conseguido chegar ao topo da organização e agora não conseguia trabalhar. Ficava paralisada devido ao crescente pânico de ser demitida. Estava quase incapacitada por sentimentos de insegurança. Foram necessários vários meses, mas finalmente conseguimos entender em parte por que ela estava arruinando seu sucesso. Kirsten não se sentia orgulhosa por causa das suas realizações. Na verdade, ela não sentia nenhum orgulho de si mesma. Sua autoestima era baixíssima e ela tentava compensar esse sentimento com o sucesso empresarial e a riqueza material. Procurava parecer boa externamente porque acreditava que era má por dentro. Estava nas garras da autocondenação. Kirsten passou a infância tendo que lidar com uma mãe alcoólatra e tentando esconder do mundo a vergonha que sentia.
Vivia quase o tempo todo assustada ou envergonhada. A experiência foi traumatizante demais e, apesar de a mãe ter parado de beber quando Kirsten era adolescente, ficaram marcas profundas. Ela achava que sentia ódio de si mesma por causa do modo como se sentia com relação à mãe. Acontece que não era a si mesma que ela odiava, e sim a mãe. Apesar dos horrores e humilhações por que passara quando criança, Kirsten jamais se permitira sentir raiva da mãe. Era como se tivesse o dever de enfrentar os problemas e fazer as coisas parecerem normais. Mas a verdade é que ela sempre se culpara pelos fracassos da mãe. Imaginava que se tivesse sido uma criança melhor, sua mãe não teria precisado beber e acabou acreditando que não merecia que a mãe se esforçasse para cuidar dela. Enquanto condenou-se por causa da sua infância miserável, Kirsten teve a certeza de não merecer ter sucesso na vida. Quando Kirsten começou a perceber o que estava acontecendo, as coisas mudaram. Quando se condenava, era como se o fracasso na vida fosse inevitável. Acreditou que nunca teria sucesso e ponto final. Quando tomou consciência de que nunca teria sucesso, não era um fato real, mas apenas uma crença criada por sua experiência de vida, começou a melhorar. Os fatos não mudam, mas as crenças sim. Agora ela sabe que acreditou no seu fracasso durante anos e que as convicções podem mudar. Está criando novas ideias a respeito de si mesma e passando pelo processo de perdoar a mãe pelo que ocorreu na infância. Mas para isso foi necessário que ela tomasse consciência do ódio que sentia pela mãe. Jesus sabia que as pessoas são salvas ou destruídas com base no que acreditam, e a autocondenação é uma dessas crenças destrutivas. Kirsten passou a esforçar-se para sair dessa situação causada pela força de sua crença. A parte mais difícil da terapia foi fazê-la descobrir que ela se condenava e se sabotava não por fatos reais, mas por causa do que acreditava ser verdadeiro a seu respeito. Quando ela percebeu isso, sua capacidade de mudar manifestou-se muito mais rápido. Todo mundo sente-se mal às vezes com relação a algo que fez, mas algumas pessoas sentem-se mal a respeito de quem são. Elas se condenam e se tornam autodestrutivas se não descobrirem como mudar suas convicções com relação a si mesmas. Apresentar-lhes fatos raramente muda a atitude de autocondenação. Jesus ensinou que as crenças são modificadas pela fé e não pelos fatos. Ele não veio ao mundo para condená-lo. Ele não queria que as pessoas se sentissem mal a respeito de si mesmas. Em vez disso, desejava que elas se sentissem amadas por Deus. Jesus sabia que é saudável nos sentirmos culpados às vezes para podermos reparar nossas faltas e aprender com elas, mas que a autocondenação resulta na crença de que sermos maus é um fato absoluto e que não pode ser mudado. A autocondenação não é humildade, é humilhação. Jesus queria que as pessoas se livrassem da condenação e não que ficassem presas a ela. Princípio espiritual: a autocondenação envolve a crença em uma mentira a respeito de nós mesmos.